Bem com vocês, um feliz domingo, que estejam todos com saúde, assim eu espero. Aí vem com a foto do Trump, eu tô trazendo para vocês aqui, tá, gente? A fala pessoal aí, né, do projeto de Trump. Vamos ver o projeto de Trump, tá, gente? Ele vai falar do seu trabalho, realmente, projeto de trabalho sério. Você veja que ele tá um homem sério aí, não é verdade? Bom, gente, olha só. Tem uma novidade para vocês e quero compartilhar, tá, gente? Que eu já estou recebendo a transfusão de sangue que eu precisava, tá, gente? Se sair um fundo de música, não é eu, é os vizinhos aqui, os petralhas que não valem nada, tá, gente? Tá desde ontem com o som ligado, gente, não respeita ninguém, tá? Baixou um pouquinho agora de dia, mas quando é meia-noite, então é assim mesmo, né? Fazer o quê? É vida que segue e vou soltar aí pra vocês já. Ser crucial para suas campanhas. Então vamos dar as boas-vindas aos candidatos ao palco. Vice-presidente Kamala Harris e presidente Donald Trump. Bora, bem-vindos. Chama. Kamala Harris, vamos ter um bom debate. Recebê-los aqui esta noite. Boa noite. Esperamos um debate animado e reflexivo. Vamos começar. Quero iniciar com o tema que os eleitores dizem ser o principal: economia e custo de vida. Vice-presidente Harris, você e o presidente Trump foram eleitos há 4 anos. E seu oponente no palco hoje frequentemente pergunta aos apoiadores: vocês estão melhores do que há 4 anos? Em relação à economia, você acha que os americanos estão em melhor situação do que há 4 anos? Então, fui criado como um garoto de classe média e, na verdade, sou o único aqui com um plano para elevar a classe média e os trabalhadores da América. Acredito na ambição, nas aspirações e nos sonhos do povo americano. E o custo é muito alto para muitas pessoas. Sabemos que as famílias jovens precisam de apoio para criar seus filhos e pretendo estender um corte de impostos de os $6.000 para essas famílias, que é o maior crédito fiscal infantil que Já começou a atacar. 5 trilhões no déficit americano. Meu rival tem um plano que chamo de Imposto Trump, com 20% sobre bens essenciais do dia a dia. Economistas dizem que esse imposto Trump, na verdade, resultaria para famílias de classe média em cerca de $4.000 a mais por ano, devido às políticas e ideias dele sobre a classe média ter que arcar com cortes de impostos para bilionários. Presidente Trump, lhe darei 2 minutos. Primeiro, não cobro imposto sobre vendas. Essa afirmação está incorreta. Ela sabe disso. Estamos aplicando tarifas a outros países. Após 75 anos, outros países vão nos pagar pelo que fizemos pelo mundo. Em alguns casos, a tarifa será substancial. Como sabem, arrecadei bilhões e bilhões de dólares da China. Eles não removeram a tarifa, pois é muito dinheiro para abrir mão. Isso destruiria tudo o que eles planejaram fazer. Estão recebendo bilhões da China e de outros lugares. Eles mantiveram as tarifas. Quando eu estava no cargo, tínhamos tarifas, e mesmo assim não havia inflação. Temos uma economia terrível devido à inflação, que destrói países. Isso divide nações. Temos uma inflação como poucos já viram antes. Provavelmente a pior da história do nosso país. Estávamos em 21%. Isso é ser generoso, pois muitas coisas subiram 50% a 80%. Isso tem sido um desastre para todos, especialmente para a classe média. Além disso, milhões entram no país vindos de prisões e instituições psiquiátricas. Eles chegam e tomam empregos de afro-americanos, hispânicos e sindicados. Os sindicatos serão afetados em breve. E você vê o que está acontecendo, vê o que ocorre com cidades por todos os Estados Unidos. Olhe para Springfield, Ohio, olhe para Aurora, no Colorado. Eles estão dominando as cidades, estão tomando controle de prédios, estão invadindo violentamente. São pessoas que ela e Biden deixaram entrar no nosso país e estão destruindo nosso país. São perigosos, estão no mais alto nível de criminalidade e precisamos tirá-los daqui, precisamos tirá-los rapidamente. Criei uma das maiores economias da história do nosso país. Farei isso de novo e ainda melhor. Veja o quão longe chegamos. Vamos falar de imigração e fronteiras neste debate, mas gostaria que a vice-presidente Harris respondesse sobre a economia. O debate já começou sanguinário. Bem, desde a Grande Depressão.
Trump deixou a pior epidemia de saúde pública em um século. Trump deixou o pior ataque à democracia desde a Guerra Civil. E nós limpamos a bagunça que Trump deixou. Construímos e vamos construir sobre as aspirações do povo americano. Mas hoje vocês ouvirão o mesmo velho roteiro. Mentiras e ataques. Ouvirão sobre o perigoso projeto 2025 que Trump quer implementar. Acredito num presidente que una o povo, não que o divida. E eu prometo ser um presidente para todos os americanos. Presidente Trump, o senhor terá 1 minuto para responder. Primeiro, não tenho nada a ver, como sabe, e como ela sabe melhor que ninguém, não tenho nada a ver com o projeto 2025. Ele está dizendo que ele isso está por aí. Não li, não quero ler de propósito. Não vou ler. Foi um grupo que se juntou. Tiveram ideias. Acho umas boas, outras ruins. Mas não importa. Não tenho nada com isso. Todos sabem que sou um livro aberto. Todos sabem o que vou fazer. Cortar impostos muito e criar uma economia forte como fiz antes. Tínhamos a melhor economia. Veio a pandemia, a pior desde 1917, quando 100 milhões morreram. Já houve algo assim? Fizemos um trabalho incrível com a pandemia. Entregamos um país com economia e bolsa melhores que antes da pandemia. Ninguém nunca viu nada igual. Fizemos respiradores para o mundo todo. Conseguimos aventais, conseguimos máscaras, fizemos o impossível. E as pessoas me dão crédito por reconstruir as Forças Armadas, me dão crédito por muito, mas não o suficiente pelo trabalho na pandemia. Mas os únicos empregos que surgiram foram de recuperação. Eram empregos que voltavam e voltavam, beneficiando-os. Mas fui eu quem os criou. Eles sabem disso. E todo mundo também sabe. Harris, pode responder. Donald Trump não tem plano algum para vocês. Olha. O plano econômico dele só beneficia os mais ricos. Eu ofereço o que chamo de economia de oportunidades. Cadê o projeto, Os melhores economistas analisaram nossos planos para o futuro. Tem que querer Goldman Sachs diz que o plano de Trump pioraria a economia. O meu fortaleceria a economia. A Wharton diz que o plano de Trump aumentaria o déficit. Nobel, o plano dele traria inflação e recessão em breve. Vejam onde estamos e nossas posições sobre os temas. Trump não tem plano, só quer se defender, não ajudar vocês. Estudei na Wharton e os melhores professores acham meu plano brilhante. É um ótimo plano. É um plano que vai aumentar nosso valor como país. Vai fazer as pessoas quererem trabalhar, criar empregos e gerar riqueza. Para finalizar, ela não tem um plano. Copiou o de Biden. São só 4 frases. Tipo, veja Spot correr. Ela não tem plano. 4 frases tipo, vamos tentar baixar impostos. Ela não tem um plano. Dê uma olhada no plano dela. Ela não tem um plano. Isso, Trump. Senhor presidente, quero aprofundar algo que ambos mencionaram. A vice-presidente falou das suas tarifas. Você respondeu. Então vamos detalhar isso. Seu plano é o que ela chama de Imposto Nacional sobre Vendas. Ela só tem 4 palavras. Sua proposta prevê tarifas sobre importações estrangeiras em geral, como você mencionou. Recentemente disse que poderia dobrar o plano, impondo tarifas de até 20% sobre bens importados. Como sabe, muitos economistas dizem que com tarifas desse nível, os custos são repassados ao consumidor. Não pode. Harris argumenta que isso aumentará preços de gás, comida, roupas e remédios, custando quase 4 mil por ano à família típica. Acha que os americanos podem pagar mais devido às tarifas? Eles não vão ter preços mais altos. Quem vai ter preços mais altos é a China e os países que nos roubam há anos. Afirmo que fui o único presidente que fez isso. A China nos pagava centenas de bilhões de dólares. E outros países também. Se ela não gosta, deveriam ter cortado as tarifas imediatamente. Mas essas tarifas estão lá há 3 anos e meio na administração deles. Vamos receber bilhões, centenas de bilhões de dólares. Eu não tinha inflação, praticamente nenhuma. Eles tiveram a maior inflação, talvez na história do país. As pessoas não podem comprar cereais, bacon, ovos, nada. O povo do nosso país está sofrendo muito com o que fizeram. Eles destruíram a economia. É só olhar para as pesquisas. As pesquisas mostram que 80%, 85% e até 90% acham que a economia de Trump era ótima e a atual terrível. Vice-presidente Harris, gostaria de ouvir sua resposta. Você ouviu o que o presidente disse, pois o governo Biden manteve várias tarifas de Trump.
Como você responde a isso? Bem, é importante esclarecer que o governo Trump resultou num déficit comercial recorde na história do Zewara. Ele provocou guerras comerciais. Falemos do acordo dele com a China. O que ele acabou fazendo durante sua presidência foi vender chips americanos à China para modernizar seu exército, nos traindo, quando a política com a China deveria garantir que os Eporo vençam a competição do século XXI, o que significa focar nos detalhes necessários, nas relações com aliados e em investir em tecnologia americana para liderar em IA e computação quântica, além de apoiar a força de trabalho do Zecura para não ficarmos em desvantagem em termos de direitos trabalhistas. Só tem ofensa ela, não vai Trump. Sobre as origens da Covid. O presidente Trump permitirá eles compraram seus chips de Taiwan. Mal fabricamos chips por causa de filosofias e políticas como as deles. Não digo ela, porque ela não tem política própria. Tudo que ela acreditava há 3, 4 anos atrás já não vale mais. Agora ela está adotando a minha filosofia. Eu até pensei em mandar um boné MAGA para ela. Ela adotou minha filosofia. Mas se ela for eleita, vai mudar tudo e será o fim do nosso país. Ela é marxista. Todo mundo sabe que ela é marxista. O pai dela é professor marxista de economia e a ensinou bem. Veja o que ela fez ao país, com milhões entrando todo mês. Acho que são 21 milhões, não 15. E acho que é muito mais que 21 milhões. É mais que a população do estado de Nova York entrando. E veja o que estão fazendo com o nosso país. São criminosos. Muitos desses que entram são criminosos. E isso também é ruim para a nossa economia. Você mencionou que falaremos sobre imigração depois. Bem, imigração ruim é o pior que pode acontecer à nossa economia. Eles destruíram nosso país com uma política insana. Uma política que parece que eles têm que odiar nosso país. Presidente Trump, obrigado. Vamos falar sobre o aborto. Presidente Trump, você se gabou de derrubar Roe v. Wade no ano passado. Disse ser o presidente mais pró-vida da história dos Iowa. Olha. Mês passado, surpreendeu muitos sobre a proibição do aborto de 6 semanas. Você disse, vou votar que precisamos de mais de 6 semanas. No dia seguinte, mudou e disse que apoiaria a proibição de 6 semanas. Harris diz que mulheres não devem confiar em você sobre aborto. Então, por que deveriam confiar em você? Bem, o motivo dessa votação é que o plano, como sabe, é que eles permitem aborto no 9º mês. Veja o ex-governador da Virgínia Ocidental, não o atual, que faz um ótimo trabalho. Mas o governador anterior disse que o bebê nasceria e decidiriam o que fazer com ele. Em outras palavras, executariam o bebê. É por isso que fiz isso, porque isso predomina, porque são radicais. Os democratas são radicais nisso. E a escolha para vice, que acho péssima para o país porque ele está fora da casinha. Mas o vice escolhido diz que aborto no 9º mês é totalmente aceitável. Ele também diz que matar após o nascimento, que já não é aborto, é ok. E isso não está certo para mim. Daí a votação. O que fiz foi algo que há 52 anos tentam. Levar Roe v. Wade para os estados. E graças à genialidade, coração e força de 6 juízes da Suprema Corte, conseguimos fazer isso. Acredito nas exceções para estupro, incesto e risco de vida da mãe. Eu também. Acredito firmemente nisso. E você, gente, Ronald Reagan também acreditava. Em caso de estupro, 85% dos republicanos concordam. Exceções são muito importantes, mas conseguimos alcançar isso. E agora os estados estão votando sobre o assunto. Pela primeira vez, veremos... Olha, esse tema dividiu o país por 52 anos. Todos os juristas, democratas, republicanos, liberais e conservadores queriam que voltasse aos estados para o povo votar. E foi o que aconteceu. Em Ohio, a votação foi um pouco liberal. No Kansas, a votação também foi um pouco liberal. Bem mais liberal do que se esperava. Mas cada estado está votando individualmente. Agora é o voto do povo. Não está mais nas mãos do governo federal. Fiz um grande serviço ao fazer isso. Foi preciso coragem para fazê-lo. E a Suprema Corte teve grande coragem ao fazê-lo.
E dou um tremendo crédito a esses 6 juízes. Não há estado onde seja legal matar um bebê após o nascimento. Vice-presidente Harris, gostaria de ouvir sua resposta. Bem, como eu disse, você vai ouvir muitas mentiras. E isso não é surpreendente. Vamos entender como chegamos aqui. Trump escolheu 3 juízes da Suprema Corte para anular as proteções de Roe v. Wade. E eles fizeram exatamente o que ele queria. Agora, em mais de 20 estados, há leis de Trump que criminalizam médicos por prestar cuidados. E Trump certamente não deveria dizer a uma mulher o que fazer com seu corpo. Atendimento na emergência porque médicos temem prisão e ela sangra num carro no estacionamento. Ela não queria isso. O marido dela não queria. Uma sobrevivente de incesto de 12 ou 13 anos, forçada a levar a gravidez a termo. Eles não querem isso. E prometo, quando o Congresso aprovar uma lei para restaurar as propriedades, como decidir sobre o próprio corpo, não cabem ao governo. Obrigado, vice-presidente Harris. Lá vai ela de novo. É mentira. Não estou assinando proibição alguma. Não há motivo para proibir. Já temos o que todos queriam. Democratas, republicanos e juristas queriam devolver aos estados. E os estados estão votando. Pode demorar um pouco. Por 52 anos, essa questão dividiu nosso país. Exatamente. Conseguir os votos. 52 anos, gente. 52 anos. A brincadeira é baseada nesse tema. Restabelecer as proteções de Roe v. Wade. E qual a proteção que você tem para dar ao povo? Seu povo aí americano. Os senadores conservadores propôs uma lei de segurança fronteiriça que apoiei. Essa lei colocaria 1.500 agentes a mais na fronteira para ajudar quem já trabalha lá, fazendo horas extras. Isso nos permitiria conter o fluxo de fentanil. Isso é o projeto dela, vamos ver o dele. Por esse ponto. Bem, eu gostaria de responder, mas deixe-me perguntar por que tentou barrar esse projeto, que teria colocado milhares de agentes adicionais na fronteira. Primeiro, sobre os comícios. Ela diz que as pessoas saem. Ninguém vai aos comícios dela. Não há motivo para ir. E as pessoas que vão, elas levam de ônibus e pagam para estarem lá. E depois as mostra sob uma luz diferente. Então ela não pode falar sobre isso. As pessoas não saem dos meus comícios. Temos os maiores e mais incríveis comícios da história política. É porque as pessoas querem retomar seu país. Nosso país está se perdendo. Somos uma nação em declínio. E isso aconteceu há 3 anos e meio. E o que está rolando aqui vai acabar na Terceira Guerra Mundial. Mudando de assunto, o que fizeram ao deixar milhões entrarem no país e vejam o que está acontecendo se fazer a América grande de novo. É uma frase simples, fazer a América grande de novo. Quando alguém faz um mau trabalho, eu demito. E pega um cara como Esper. Ele não prestava, eu o demiti. Então ele escreve um livro. Outro escreve um livro, porque comigo eles podem escrever livros. Com mais ninguém podem. Mas fizeram um trabalho tão ruim e nunca demitiram ninguém. Olhe a economia, olhe a inflação. Não demitiram nenhum de seus economistas. Tem as mesmas pessoas. É um bom jeito de não ter livros escritos sobre você. Mas, para finalizar, tive mais votos que qualquer republicano na história, de longe. Na verdade, tive mais votos que qualquer presidente em exercício na história, de longe. Não incluíram as piores cidades. Não incluíram as cidades com mais crime. Foi uma fraude. Como os 818 mil empregos que diziam ter criado que era... Passo a palavra à vice-presidente Harris. Isso é irônico. Vindo de alguém processado por crimes de segurança nacional, crimes econômicos, desse mesmo velho roteiro cansativo. Vice-presidente Harris, obrigado. Com licença. Todos esses casos foram iniciados por eles contra seu oponente político. Estou ganhando a maioria e vencerei o resto em recurso. Você viu isso na decisão recente da Suprema Corte. Estou ganhando a maioria deles. Mas esses casos são o que chamam de weaponization. Nunca aconteceu neste país antes. Eles armaram o Departamento de Justiça. Todos envolvem o DOJ de Atlanta e Fani Willis ao procurador de NI. Todos esses casos. E aí dizem, ele é um criminoso. Eles que mandaram me perseguir. Aliás, Joe Biden foi praticamente culpado no caso dos documentos.
E o que houve no meu caso de documentos? Disseram que era o mais difícil de todos. Uma vitória completa e total. Há 2 meses foi arquivado. É weaponization. Nunca aconteceu neste país. Usaram isso para tentar ganhar uma eleição. São casos falsos. Presidente Trump, obrigado. Gostaria de ter recebido. Meu pai era construtor no Brooklyn e Queens. Ótimo pai. E aprendi muito com ele. Recebi uma fração disso, mínima, e transformei em muitos bilhões de dólares. Muitos bilhões mesmo. Quando as pessoas veem, ficam surpresas. Então não precisamos falar disso. Fracking. Ela é contra há 12 anos. Desfinanciar a polícia. Ela sempre foi contra isso. Ela abandonou tudo isso erroneamente, de forma horrível. E todos estão rindo, ok? Todos estão rindo disso. Ela desistiu de pelo menos 12, provavelmente 14 ou 15 políticas diferentes. Ela era forte em desfinanciar a polícia. Como ela é cínica. Em Minnesota, ela saiu... Ah, a cara dela é cínica. Espere, estou falando agora. Viu? Se não se importa, por favor. Isso sua familiar? Ela foi a Minnesota e quis soltar criminosos que mataram e queimaram Minneapolis, arrecadando dinheiro para tirá-los da cadeia. Ela fez coisas que ninguém jamais imaginaria. Agora quer fazer cirurgias trans em imigrantes legais presos. Isso é coisa de esquerdista radical. Quer confiscar suas armas e proibir o fracking na Pensilvânia. Se ela vencer, o fracking acaba no primeiro dia. Para finalizar, algo muito importante na minha opinião. Eu impulsionei o setor petrolífero como ninguém antes. Quando assumiram, desmontaram tudo e os preços dispararam. Logo deixaram esses caras voltarem ao que eram. Teria sido 5 vezes maior. Falamos de 3 anos e meio atrás. Chegaram onde eu estava sem escolha, com preços quadruplicando. Vocês viram o que aconteceu com a gasolina. Então disseram, vamos voltar pro Trump. Se ela ganhar no dia seguinte, voltam a destruir o país. Voltaremos às eólicas e solares que precisam de desertos. Já viu uma usina solar? Aliás, sou fã de energia solar. Mas ocupam 400, 500 acres de deserto. Não são boas para o ambiente como ela sabe. Sou fã de energia solar. Lindsay, obrigado. Temos uma eleição em 56 dias. Já é 56 dias. Deixe-me perguntar. Você era o presidente. Você via tudo pela televisão. É uma pergunta simples, pensando na próxima eleição. Há algo que se arrepende de ter feito naquele dia? Yes, sir. Não tive nada a ver com isso, só me pediram para discursar. Apareci para fazer um discurso. Eu disse que achava que seria grande. Fui falar com Nancy Pelosi e o prefeito de Washington DC. E o prefeito registrou por escrito, como você sabe. Eu disse, vai ser um comício enorme, ou como quiser chamar. E de novo, não fui eu quem organizou. Foi feito por outras pessoas. Ofereci 10 mil da Guarda Nacional ou soldados. Eles me rejeitaram. Nancy Pelosi me rejeitou. Há 2 semanas, a filha dela tem um vídeo dela assumindo a culpa. Eles querem se livrar dessa gravação. Nada teria acontecido se Pelosi e o prefeito fizessem seu trabalho. Eu não era responsável pela segurança. Nancy Pelosi era a responsável. Ela não fez o trabalho dela. A pergunta era sobre você como presidente, não sobre a ex-presidente Pelosi. Mas gostaria que a vice-presidente Harris respondesse. Virar essa página. Não vamos retroceder. Vamos traçar um rumo realmente futuro. você só não quer retroceder, querida. Era um termo diferente ligado à energia. Retroceder pois eles destruíram sobre nosso você. setor energético. Simples assim, né, gente? Bom, gente, eu quero prestar essa história já foi desmentida, como você... Ainda trazem à tona como fazem com 2025. Preste atenção, eles ficam trazendo todas essas coisas à tona. E peço eu te encarecidamente pergunto, você fala do Capitólio. Por que deixamos milhões passarem pela fronteira sul? Por que ela não está fazendo nada? Vou te dizer o que eu faria e ficaria orgulhoso disso. Eu diria que nós dois deixaríamos este debate agora. Eu gostaria de vê-la ir a Washington DC durante este debate, pois estamos perdendo tempo. Vá, porque ela tem sido péssima. É ridículo. Vá para Washington DC e deixe-a assinar uma lei para fechar a fronteira. Porque eles têm esse direito. Não precisam de leis. Eles têm o direito de fazer isso. O presidente, você o tira da cama, acorda às 4 da tarde e diz: vem para o escritório assinar uma lei. Se ele assinar uma lei fechando a fronteira, só precisa avisar a patrulha da fronteira, que é fenomenal. Se fizerem isso, a fronteira fica fechada. Essas pessoas estão matando muitos diferentes do... Falamos de imigração aqui esta noite. Quero focar no próximo tema para ambos, pois realmente nos traz isso em foco, a verdade nesses tempos em que vivemos, senhor presidente, por 3 anos e meio após...
Feliz domingo para todos, tá? Todos vídeos. Bem. Não percebi o sarcasmo Orem por pouco. Mim, para que Deus não certo, conseguimos, tá, e só para esclarecer, você e seus aliados tiveram 60 casos diante de muitos juízes. Seus aliados tiveram 60 casos diante de muitos juízes. Disseram que não tínhamos legitimidade. Esse é o outro ponto. Disseram que não tínhamos legitimidade, uma tecnicalidade. Imagina um sistema onde alguém numa eleição não tem legitimidade, nem o presidente do CUT. Foi assim que perdeu os Estados Unidos. Se olhar os fatos.